E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Vocês sabem quem era o advogado do Lula que fez essa tese de que deveria ir para a primeira instância, que a ação do Lula deveria ir para outra vara, que a vara não era legítima e coisa e tal, não era competente e coisa e tal? Cristiano Zanin, meu amigo. É, o Zanin. O voto do Fux foi um voto para lembrar pro Zanin. Ô Zanin, tu lembra, cara? Olha só, né? Dá para tu encarar isso daí, né? Porque, lembra, a gente tem que convencer Carmen Lúcia e o Zanin a votar também. Mas é possível que a Carmen Lúcia vote por acatar essa preliminar do Fux. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. E o clima de velório na primeira turma do STF após o voto de Fux. O voto do ministro Luiz Fux criou um clima de velório claramente visível nos rostos de Moraes, Dino e do restante da primeira turma. E a razão é simples. Luiz Fux decretou a anulação do processo de Bolsonaro no STF, baseado em decisões anteriores do próprio STF. A jurisprudência que seus colegas conhecem bem, mas optaram por ignorar de forma cínica. Fux expôs para o mundo o que a imprensa quis esconder. Bolsonaro está sendo julgado no lugar errado, pelas pessoas erradas, com base em leis que só existem para ele. Fux precisa ser protegido. É muito perigoso dizer a verdade nos lugares onde poderosos dizem mentiras. Após pedir a nulidade total do processo, Fux aniquila o enredo traçado por Moraes. É isso mesmo. Fux fulminante, um voto com base na lei, com embasado respaldo jurídico, em pleno contraste com o voto delirante do relator Alexandre de Moraes. Na primeira preliminar, o magistrado acolheu o pedido de nulidade absoluta do processo. Na segunda preliminar, bateu duro demonstrando que se Bolsonaro for tratado como ex-presidente, não tem foro privilegiado. Porém, caso receba o tratamento de presidente, tem que ser julgado no plenário. Enfim, está tudo errado. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Muito bem. A gente tem mais um trecho. Tem duas coisas que são fundamentais nesse voto. A gente tem uma parte maior que a gente vai assistir também junto daqui a pouquinho, mas eu queria ressaltar esses dois aspectos fundamentais. Um, o cerceamento da defesa, das defesas, e também a incompetência do STF, né, o foro de jurisdição, que foi o mencionado agora. Coloca o outro vídeo curto dele. William Douglas consignou a célebre assertiva: a sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, egrégia turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Seguinte, né? Seguinte. Hoje,
o voto do Fux, tá? O Fux começa atacando preliminares. O que são as preliminares? Preliminares são questões de nulidade. O que significa isso? O processo judicial, o processo penal, o processo criminal, ele tem uma forma. A lei traz a forma como ele deve seguir. Nós chamamos isso de rito processual. É a forma como o processo deve seguir, tá? Se há violação nessa forma, nós temos as chamadas nulidades. O que significa isso? Se há violação à forma, ao rito, você tem uma nulidade. O que significa? Aquilo é nulo. A nulidade, ela pode se dar de duas formas. Ou você refaz o ato, tá? Se não tiver como refazer o ato, acabou, você anula. O Fux começa o voto dele dizendo o seguinte, tá? Primeiro ponto. Nós temos questões de nulidade a serem enfrentadas, que chamamos juridicamente de preliminares. Por que preliminares? Porque elas são julgadas antes de discutir fatos e provas. Então, preliminares. Você julga antes as questões de nulidade, antes de analisar os fatos e as provas. As questões preliminares, o Fux vem e diz o seguinte, para começar, ele diz assim, nós não temos nenhum acusado aqui com prerrogativa de foro. Por quê? Nós temos ex-presidente da República. Ex-presidente da República. E ex-presidente da República não tem prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro? Erroneamente, nós chamamos as prerrogativas de foro no Brasil de foro privilegiado. Tá? Por que eu chamo erroneamente? Porque o foro privilegiado, ele diz respeito à pessoa. Tá? O nosso foro não é privilegiado. O nosso foro é por prerrogativa, porque ele diz respeito à cadeira. Tá? Então, estou na cadeira de presidente. Sou processado e julgado no STF. Saí da cadeira de presidente. Tá? Não estou mais na cadeira de presidente, eu não tenho mais foro privilegiado. Porque o foro é da cadeira. Então, o Fux diz o seguinte, desde sempre, tá? Desde sempre, o entendimento é esse. Desde 2005, o entendimento é esse. A prerrogativa é da cadeira e não da pessoa. Então, estou na cadeira de presidente, sou processado e julgado no STF. Não estou na cadeira de presidente, não posso ser processado e julgado no STF. Em 2018, nós tivemos a consolidação desse entendimento. Em 2018, o STF consolidou esse entendimento. Então, não se discute mais isso desde 2018. O que acontece? Na sede, na ânsia, na gana de condenar Bolsonaro, sabendo que se esse caso não fosse pelo STF, fosse em primeiro grau, não existiria. Eles mudaram esse entendimento. Vejam que o Fux é um juiz de carreira. O Fux passou num concurso, não adianta, gente. Por isso que eu falo para vocês, juiz de carreira é outro papo. Imaginem só se eles aplicassem esse entendimento e mandassem esse processo para o primeiro grau. Vocês acham que um promotor de justiça ia denunciar o Bolsonaro? Claro que não. Vocês acham que um procurador da República que passou num concurso ia denunciar o Bolsonaro? Não. Ia denunciar Felipe Martins? Não. Vocês acham que um juiz de primeiro grau ia aceitar essa farsa? Claro que não. Então o que eles fazem? Sabendo que esse caso não podia ir para um juiz de carreira em primeiro grau, porque senão ia dar em nada, porque não tem crime aqui, eles mudam esse entendimento e falam assim, ex-presidente, agora é aqui no STF. Foi isso que o Alexandre de Moraes, relator, fez. Então o Fux começa dizendo o seguinte, para começar a conversa, o Fux fala assim, para começar, esse processo não deveria estar no STF. Porque ex-presidente não tem prerrogativa de foro. O Fux começa assim o voto dele. Ex-presidente não tem prerrogativa de foro. Esse caso não deveria estar no STF. Esse caso tem que ser mandado para o primeiro grau. Aí ele vota pela nulidade de todo o processo, pela incompetência do STF. Então o Fux de cara já vem, já dá um murrão. Assim. Pum! Ele vem já dar uma bomba na cara do relator e diz o seguinte, esse processo é nulo, porque não deveria estar no STF, porque não tem ninguém aqui com prerrogativa de foro. Beleza? Esse é o primeiro voto dele. Aí ele segue, ele diz assim, ainda que superado isso, se entenderem, tá, que eu estou errado, ele fala assim, se entenderem que eu estou errado, esse caso tem que estar no STF, esse caso deveria estar no plenário e não na primeira turma. Porque se ele está no STF, porque nós estamos julgando um ex-presidente da República como se presidente fosse, presidente é julgado no pleno e não na turma, entenderam?
Prerrogativa de foro se julga no pleno e não na turma. É isso que o Fux disse. Então, eu, Fux, entendo que esse caso não deveria estar no STF. Mas se vocês entenderem que tem que estar no STF, deveria estar no pleno. Porque em caso de prerrogativa de foro, é pleno e não turma. A segunda nulidade que ele vem e fala. Nulidade de todo o processo por incompetência da primeira turma, porque esse caso deveria estar no plenário. O que aconteceu? Olha a chicana jurídica que fizeram nesse processo. Olha a chicana jurídica. Então vamos lá. Com relação às preliminares, o Fux disse o seguinte: é tudo nulo. Gente, o Fux votou para anular todo o processo. Sabe o que significa anular todo o processo? É acabar com tudo. É a mesma coisa que aconteceu com o Lula. O processo do Lula foi anulado, ou seja, acabou. Não tem mais processo. Solta Bolsonaro, tira a tornozeleira de quem tá com tornozeleira, solta os Kid Preto, solta o Braga Neto, solta todo mundo. É nulo. Então o Fux vota para anular tudo, tá? Aí essa é a questão preliminar. Aí ele passa para a questão de mérito. Questão de mérito é quando se discute fatos e provas. Ele começa falando da organização criminosa. Ele não chegou ainda no crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, mas ele já está dando um caminho de que ele vai também absolver até do crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, tá? Com relação ao mérito, ele começa falando da organização criminosa. Primeiro ponto, ele fala, não houve organização criminosa. Ele absolve Bolsonaro e os demais acusados da organização criminosa. Ele entende o seguinte, organização criminosa deve ter estabilidade e permanência. O que significa isso? Organização criminosa, então, diz a Lei de Organizações Criminosas, 2.850 de 2013, diz a lei o seguinte, deve haver união de 4 ou mais pessoas de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o fim de praticar crimes. Ou seja, é uma união estável, não é um encontro fortuito. O encontro não é organização criminosa. Organização criminosa é uma união estável e permanente, com a finalidade de praticar crimes. Por exemplo, uma organização que estoura a caixa eletrônica. É um time de 4 ou mais pessoas, é um grupo criminoso de 4 ou mais pessoas que estouram caixas eletrônicos. Isso é uma organização criminosa. Um encontro fortuito não é organização criminosa. Tá? Então, o Fux joga por terra a organização criminosa. Ele fala, não tem organização criminosa porque não tem estabilidade e permanência. E mais, ele ataca também a causa de aumento da organização criminosa que o Alexandre de Moraes colocou. O Alexandre de Moraes votou por uma causa de aumento da organização criminosa, ou seja, a pena da organização criminosa tem que ser ainda maior, disse o Moraes, né? O Moraes disse, a pena da organização criminosa tem que ser ainda maior, porque foi armada, tinha gente armada. Tinham pessoas armadas ali dentre aquelas. O Fux diz o seguinte, não. A arma tem que ter sido usada, e nenhuma arma foi usada. Ali no 8 de janeiro, identificaram alguns militares, pouquíssimos militares, PM, militar das Forças Armadas, que estavam ali entre os manifestantes, armados porque tem porte de arma. Então, o que acontece? O Fux disse, ter porte de arma e estar armado não é utilizar arma. Então, ele afastou também essa causa de aumento. Tá? Então, até aqui foi o voto do Fux. Perfeito? Quais os desdobramentos? Quais os desdobramentos disso? Podem ser vários. É longa a nossa conversa sobre os desdobramentos. Podem ser inúmeros. Gente, pode ainda anular na primeira turma. Pode pedir vista e estender para 2026. Pode ir para o pleno. No pleno tem inúmeras possibilidades do que pode acontecer. Pode dar interferência internacional, tribunais internacionais. Então são inúmeras as consequências que esse voto do Fux pode trazer. Eu preciso de 1 hora, pelo menos, para explicar para vocês só as consequências desse voto do Fux. 2 coisas eu tenho pra vocês aqui. Primeira coisa, tá muito engraçado o pessoal da imprensa desesperado, arrancando a calcinha pela cabeça, que é a Carolina Brisno. Não, porque o Fux abandona a si mesmo em voto favorável a réus da trama golpista. O juiz não pode decidir a favor do réu, não tem que condenar o Bolsonaro. Ai, que ruim que ele tá sendo, né? Tá muito engraçado esse negócio aqui, os jornalistas, todo mundo apavorado com o Fux votando a favor do Bolsonaro, a favor da defesa, votando do jeito correto, do jeito que deveria
poderia ser realmente, né? Outra coisa engraçada que o pessoal chamou a atenção foi justamente o fato de que o Fux usou a tese de Lula para trancar a ação contra Bolsonaro. A anulação e jogar para a primeira instância foi exatamente a tese do Lula. Vocês sabem quem era o advogado do Lula que fez essa tese de que deveria ir para a primeira instância, que a ação do Lula deveria ir para outra vara, que a vara não era legítima e coisa e tal, não era competente e coisa e tal? Cristiano Zanin, meu amigo. O Zanin. O voto do Fux foi um voto para lembrar para o Zanin. Ô Zanin, tu lembra, cara? Olha só, né? Dá para tu encarar isso daí, né? Porque, lembra, a gente tem que convencer Carmen Lúcia e o Zanin a votar também. Vai acontecer? Não sei se vai, mas agora o Zanin tem um gancho. Eu defendi isso na época do Lula. Vou defender de novo agora. Vai para a primeira instância. Será? Mas aí que entra esse outro aspecto que eu acho interessante que o pessoal levantou aqui. Olha só, a Gazeta de São Paulo, nem sabia, nem conhecia esse jornal aqui. Enfim, tá aqui, ó. Fux usa a tese de Lula para trancar a ação contra Bolsonaro. Então, a gente sabe que o Fux reconheceu a ilegitimidade do STF, dizendo que isso tem que ser jogado para a primeira instância. E como eu já avisei para vocês no outro vídeo, a gente sabe que pelo menos rolou um papo sobre esse tipo de acordo, não sei se foi fechado o acordo, quais os termos do acordo, eu não estava lá, não ouvi nada, mas rolou esse papo de que uma das soluções para resolver o problema do Brasil seria a primeira turma reconhecer incompetência e jogar para a primeira instância, né? Então o STF reconheceria incompetência, vai para a primeira instância e aí começa do zero o processo do Bolsonaro. Seria uma alternativa para resolver a questão das sanções dos Estados Unidos, lei Magnitsky para os outros ministros. Para pensar, a Carmen Lúcia, se reconhecer essa preliminar, ela não vai estar julgando contra Bolsonaro, ela pode até fazer um voto criticando Bolsonaro, dizendo que acha que Bolsonaro é culpado e não sei o que lá, mas eu reconheço a incompetência, acho que o STF não está aqui para julgar isso, e daí ela se livra desse problema. Não quero Magnitsky, para mim não, Magnitsky dói, não quero esse... Pode ser que seja isso, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas lembra quando eu falei para vocês, o grande problema para o Bolsonaro ser absolvido na primeira turma é o Zanin. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes vai votar contra o Bolsonaro, não tenha dúvida, e o Dino também já está abraçadinho com ele. Então sobram os outros três. O Fux já está do lado certo, já está votando a favor da justiça, já está votando contra o Alexandre de Moraes. Até aí tudo bem. A Carmen Lúcia, embora ela tenha criticado muita coisa, critica muito o Bolsonaro, muito contra o Bolsonaro e coisa e tal, ela tem, nunca, em momento algum, ela apoiou muito diretamente o Alexandre de Moraes, né? Quando teve toda aquela condição da lei Magnitsky, ela nunca falou muita coisa. Então é possível, não estou dizendo que seja que vai acontecer, eu não sei, não estou na cabeça dela, não sei qual vai ser o voto dela, mas é possível que a Carmen Lúcia vote por acatar essa preliminar do Fux. De novo, eu não acredito que ela votaria para absolver Bolsonaro, não votaria isso, mas votar para entender o fato da incompetência do STF jogar para a primeira turma, isso talvez ela consiga fazer. Ela pode até criticar Bolsonaro no voto dela e mandar para a primeira turma para satisfazer o pessoal amiguinho dela lá, né? Agora, fica faltando o Zanin, e esse é o grande problema, porque o Zanin é indicado pelo Lula. O Zanin é muito próximo do Lula. Então, todo mundo imagina que, assim, na pior das hipóteses para o Alexandre de Moraes, ficaria 3-2, porque o Dino votaria com o Alexandre de Moraes e o Zanin também votaria com o Alexandre de Moraes. O que o Fux fez aqui foi justamente dar um recado para o Zanin. Porque de quem que é essa tese de que o Lula, o tribunal era incompetente, que tinha que jogar tinha que tirar da 13ª vara de Curitiba, tinha que jogar para Brasília o caso, era exatamente do Zanin aqui. Ó. O Fux não está votando no sentido de absolver o ex-presidente Bolsonaro e seus associados, mas com o objetivo de garantir que um dia no futuro o julgamento venha a ser anulado. Pela lógica, ele deveria absolver todos os acusados, pois levantou nulidade absoluta do julgamento. O Fux está rompendo a unidade da turma, o que seria desejado para o relator Alexandre de Moraes, para dizer que a coisa foi, né, não foi um julgamento de exceção, foi um julgamento justo, teve dúvida, teve discussão e coisa e tal, mas ele não parece estar disposto a ir até o fim, confrontando ainda com a previsível condenação. Diz o Merval que acha que o Fux ainda vai condenar. Eu acho que não, acho que do jeito que ele está falando aqui não, né? Não foi à toa que Fux citou indiretamente o caso do Petrolão, que terminou anos depois com a aceitação pelo STF da tese do então advogado Cristiano Zanin de que a jurisdição correta para o julgamento não seria Curitiba e sim Brasília, né? Ou seja, o Fux jogou no colo do Zanin a desculpa que ele precisa para votar desse caso. Ele pode falar também que acha um absurdo Bolsonaro, criticar Bolsonaro, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eu acho que a gente deve reconhecer a incompetência do STF, porque eu fiz isso no julgamento do Lula, e é assim mesmo, e é incompetente e coisa e tal, né? Então, esse voto do Fux também foi um recado para o Zanin nessa história.